Bem, pessoal, esse assunto é para falar para vocês sobre os riscos da eletricidade e o quanto aumentou os acidentes graves com a eletricidade. Então, esse documento da Abracopel foi me enviado pelo Pedro Araújo, que é uma das pessoas que contribui aqui com o nosso canal. O Dante faz uma matéria lá explicando ao pessoal sobre isso, já fez algumas chamadas sobre esse assunto para ter cuidado, mas faz uma chamada direta sobre esse assunto para estar alertando. Então, os acidentes aumentou em consequência disso devido aos descuidos, né? Às vezes vamos trabalhar com eletricidade e fazemos muitos descuidos entre mau isolamento, entre instalações mal feitas, entre instalações provisórias. Aconteceu muitos acidentes em campos de futebol onde as pessoas vão fazer aquelas instalações provisórias. É uma coisa que vai tirar daqui a pouco, então não precisa tanto cuidado. Mas aí é onde mora o perigo. É aquela mesma coisa que eu falei para vocês quando a gente vai fazer um pequeno trabalho no esmeril. É uma coisinha pequenininha, não precisa usar óculos. Então aquela coisinha pequenininha pode vir ali e ferir o seu olho ou o seu rosto, caso você não esteja usando uma proteção. No mínimo um óculos de proteção que eu falo para vocês. E na elétrica acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai fazer uma instalação elétrica que ela é por pouco tempo, e acontece que a pessoa vai colocar um fiozinho fininho aqui por causa que vai usar pouco tempo. Acontece que aquele fio superaquece, vem a soltar a capa dele e aí entra em contato com a massa ali, o ferro ou qualquer coisa, e aí é onde mora o perigo. Nas instalações que os fios vão ficar aí ao tempo, aí é sempre recomendado o cabo com uma camada por cima dele para esse fio não se romper fácil. Tem acontecido também, tenho visto falar muito acidente com donas de casa. Acontece que às vezes coloca varais de todo jeito e esses varais ficam perto da rede elétrica. E aí energiza e a pessoa na hora de instalar a roupa está com o piso todo molhado. Essa roupa molhada, na hora que toca no varal, então ali o risco é gravíssimo. Quando acontece esse tipo de caso assim, que a instalação é na sua casa e aquele fio ali sobre o acidente está dentro da sua casa, se você tivesse instalado um DR nessa área, o DR resolveria isso aí. Porque aí está tendo uma fuga de energia do fio fase para o aterramento. O DR não resolve quando é aquele caso que eu falei para vocês, quando vocês estão segurando aí, toma um choque que está pegando no fio neutro e o fio fase. Aí o DR vai entender aquilo como se fosse um consumo de energia normal. Mas se há uma fuga de energia do fio fase, que é neste caso que eu falei para vocês, aconteceu aqui perto na região aqui, a mulher estava estendendo uma roupa lá e o varal dela estava com problema em relação à rede lá, estava perto. Eu não sei se amarraram com o fio da rede ou o que foi que aconteceu. E a mulher tomou um choque e veio a óbito. Provavelmente ela foi estender a roupa em cima do varal. Esses varal metálicos rompeu e aí aconteceu o acidente. Então, a Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Então eu vou deixar esse arquivo na biblioteca, vocês baixem ele e façam a leitura dele. É um arquivo grande, tem 80 páginas, então eu não vou ler completo aqui. E todo o trabalho que a gente vai fazer, como eu já fiz alguns aqui e mostrei para vocês, a gente tem que ter aquele cuidado, não se deve brincar com energia. Às vezes eu vou fazer um tráfego para mim brincar, fazer isso para mim brincar. Energia não é brincadeira. Eu sempre tive a curiosidade de mexer com as coisas desde pequeno. Quando eu fui crescendo, procurei estudar para entender como aquilo funcionava. Então hoje, a oferta está muito grande de material na rede. Então, o que eu recomendo para vocês aqui é quando vê algo, aprender como aquilo funciona e quais são os riscos daquilo para construir. Não é ver aquela coisa lá, funciona bem, é bonito e começa a fazer. Então, às vezes, uma simples instalação que nós vamos fazer pode se tornar em uma instalação desastrosa se a gente não tiver cuidados. Então, tem várias pessoas aqui do nosso canal, que eu já mostrei para vocês aqui, tem o Gilmar Loyola e tantos outros que mexem diretamente com essa área e tem nos mostrado aqui o tanto de instalação perigosa que eles têm encontrado aí, não é? Tanto de amarrações de fio, quanto fios mal dimensionados, fios em dutos
sem proteção nenhuma. Então tudo isso tem que ter um certo cuidado. Às vezes um fio mal dimensionado, você coloca aí em sua casa, vai fazer uma tomada para sua casa. Tem uma tomada ali com um fio 2,5, dimensionada ali o máximo para 25 amperes. Daquela mesma tomada você começa a ligar uma diversidade de coisas. Vai acontecer que aquele fio vai superaquecer e ali pode incendiar tudo. Ou através daquele ali, aquele fio superaquece, descasca e um dia você vem a tocar naquele fio ou qualquer movimento e vai tudo pelos ares. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico do que tem acontecido. Então o aumento cresceu 30% de 2 anos para cá. A morte por choque elétrico por região em 2017. Olha, no sul, 98 mortes, 16%. No sudoeste, 125, 20% dos acidentes. No centro-oeste, 65, 10% dos acidentes. No norte, 52 mortes, 8%. E no nordeste, 287 mortes, 46% do total. Então vocês verem que no nordeste, ou que existe muita gambiarra, ou que existe muitas pessoas desinformadas. Em geral se torna no mesmo, né? Quando a gente faz uma gambiarra, olha, o termo gambiarra não quer dizer que necessariamente que aquela coisa ali precisa ser uma coisa perigosa. Tem gambiarras que dá show aí que fica aí o tempo todo. É ter o cuidado de quando for fazer qualquer tipo de instalação. Eu já tenho visto aqui instalações comuns aí de som que a pessoa vai instalar, vai fazer uma festinha ali, faz uma instalação desastrosa lá e as pessoas dançando ali, pisa naquele fio, pisa, e o fio vem a descascar e sofre um acidente grave. Aquele outro mesmo caso que eu falei para vocês em campo de futebol. A pessoa vai lá e instala luzes, instalam holofotes, coisa que consome muita energia, gera muito calor e bota um fio comum lá e a coisa vai aquecendo e depois aquele fio vem a tocar na massa onde a pessoa vem colocar a mão e está aí o risco. Então, eletricidade, muito cuidado. Eu tenho falado para vocês aqui que basta 30 mA para parar o coração. 30 mA da parada cardíaca. Então, por isso que a gente deve ter cuidado. Eu tenho dito para vocês aqui também sobre a relação de tensão e corrente. Às vezes você pode tomar um choque 220 e não sofrer grandes danos. E pode tomar um 110 e morrer. Mesma coisa, você pode tomar um choque de 10.000 volts e não ter um grande dano. E pode tomar um choque 220 aí e ser fatal. Justamente por essa corrente que passa no seu corpo. E a depender do ponto que ela passa. Naquele outro vídeo que eu fiz para vocês, eu expliquei todos esses detalhes. Se o choque, a corrente ela termina cruzando um braço e sai em uma perna, ela passar pelo coração, o risco é maior. Se passa pela cabeça, o risco é gravíssimo ainda. O tempo que a gente fica sentindo aquele choque, como é feito o socorro depois. Então tudo isso gera grandes transtornos nesse atendimento demorado ou mal feito. Então olha aqui esse outro gráfico aqui, olha. No Nordeste, morte por choque elétrico Brasil 2017. Então Maranhão, 28 mortes, Piauí, 26 mortes, Bahia, 57 mortes, Sergipe, 7 mortes, Alagoas, 52 mortes, Pernambuco, 51 mortes, Paraíba, 33 mortes, Rio Grande do Norte, 11 mortes e Ceará, 42 mortes. Então vocês perceberam que a Bahia está aqui em primeiro lugar. Então, primeiramente, os baianos são mais gambiarreiros, ou mais descuidados, então. Então, pessoal, na internet hoje em dia tem muita coisa aí para vocês aprenderem. Mas antes de fazer qualquer coisa, vocês têm que ver se a vida de vocês não está em risco. Eu gosto até de quando está conversando com os amigos sobre uma segurança do corpo de bombeiro que eles têm em mente, primeiramente, é primeiro eu, segundo eu, se der tempo eu salvo você. Por que isso? Porque vocês têm que se preocupar primeiramente com a vida de vocês, antes de executar qualquer trabalho. Porque, por exemplo, assim, uma suposição aí nessa relação do corpo de bombeiro. Se você se preocupa só em salvar aquela pessoa e não se preocupa com você, você pode colocar 2 pessoas em risco. E neste caso aqui, quando você não tem preocupação nenhuma e faz de qualquer jeito, você pode colocar muitas vidas em risco. Eu tenho postado para vocês muita coisa aqui sobre como mexer com eletricidade.
todos os trabalhos seguros. Toda vez que vocês pedem uma coisa desastrosa, eu vou lá e faço uma crítica sobre aquilo, faço um alerta sobre aquilo. E tem muitas pessoas que criticou, diz que eu estou errado, que isso e aquilo. Quando pediu a máquina de sal, eu falei que aquilo ali era um absurdo fazer uma coisa daquela. Que a gente tem outras formas mais baratas e não compensa correr aquele risco. E muitos dizem, ah, porque está pagando um absurdo numa coisa que a gente pode fazer barata e não sei o que, coisa e tal. Então tem certas coisas que não vale a pena. Não vale a pena aquele risco. Por que eu fiz aquela maquininha de micro-ondas e mostrei para vocês? Porque é uma coisa que era segura dentro daqueles limites de medida, dentro daqueles parâmetros que a gente usou. Não oferecia risco se tomar todos aqueles cuidados ali. Por que pedir outras experiências perigosas e desastrosas que eu não postei? Justamente por isso, pelo risco. Tem outras coisas que pediram para fazer no canal que eu terminei evitando nem tocar no assunto, porque se eu postar, aí todo mundo quer fazer e quer fazer do seu modo. Eu postei a máquina de solda, coloquei todos os detalhes e a maioria, cada um quis fazer do seu modo. E outros aconteceu que não deu certo, que não funcionou, que queimou, que pegou fogo. Não vi nenhum comentando questão de relação de acidentes. Mas todos os testes que eu fiz dentro daquele padrão, mostrei para vocês o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. E isto para evitar acidentes. Então, quando colocar algo aqui, procure seguir aquilo que foi dito ali. E mesmo assim eu posso errar. Por isso que aqui no canal tem diversas pessoas que ajudam aqui, que são eletricistas, são profissionais formados nessa área. Eu sou técnico nessa área, estudei essa área, mas não tem formação acadêmica nesta área. Então as pessoas que têm formação já têm um conhecimento de longa data. Como eu estou falando para vocês, o Pedro aqui já tem um grande conhecimento sobre isso aí. E os outros que contribuem no canal. Então tudo isso que eles falam, que eles criticam, é para nos alertar sobre os riscos. Para não estar fazendo as coisas de todo jeito. Então espero que vocês dêem uma olhada nesse gráfico, estude ele, veja o que tem acontecido, olhe a instalação da sua casa, olhe as gambiarras que você tem feito para não estar acontecendo acidentes. As donas de casa, tenham mais cuidado em suas casas. Um perigo que tem acontecido também é choques em tanquinho, deixa o tanquinho vazando, o tanquinho começa a vazar, e aí a água pinga em cima do motor, esse motor começa a conduzir energia para a água, a pessoa vai lá, mete a mão dentro da água e acontece esse choque elétrico. Por isso que boa parte dos tanquinhos está vindo agora com desligamento automático, que a pessoa abriu a tampa e ele desliga, já para evitar. E também a questão do aterramento. As máquinas elas já vêm hoje em dia, já é padrão vir com os 3 fios, mas o que acontece? Na maioria das casas que as pessoas só têm 2, ele vai lá e arranca o terceiro e deixa a máquina sem aterramento. Quando é uma máquina comum ainda vai indo, mas geralmente as máquinas que a gente trabalha com, digamos, aparelhos domésticos, que a gente vai estar em contato com ele toda hora, é necessário ter o aterramento. Principalmente esses aparelhos, por exemplo, máquina de lavar, tanquinhos, geladeira, esses aparelhos que a gente está toda hora tocando neles. É muito bom ter o fio de aterramento. Possa ser que você venha tomar um choque mesmo com o fio de aterramento, mas esse choque vai ser reduzido. E se for um bom aterramento, vai evitar graves acidentes. Então no site da Bracopel tem outro material também para vocês lerem, para aprenderem um pouco mais sobre segurança com energia. Então espero que a gente abra uma discussão sobre isso e que vocês venham a ter mais cuidado sobre esse assunto, para ver se a gente diminui esse fator morte por choque elétrico. Então quero que vocês compartilhem esse vídeo para que outros alertem sobre esse risco e vocês entrem lá no site da Bracopel e vejam lá os alertas que tem sobre o assunto. Muito obrigado aí ao amigo Pedro, o amigo Pedro Araújo, que me enviou e mandando fazer essa alerta ao pessoal, que como é um canal que a gente faz muita experiência, faz muitas artes aqui com eletricidade, então para ter este cuidado a mais. Então muito obrigado a vocês e até a próxima.